Boa noite. Estamos começando um papo de quinta. Flávio, Andréia, boa noite. Estamos todos aqui. Vou tirar o som aqui de baixo. Papo de quinta é um encontro na Valderez entre Fernando Brengel e eu e o Valdo Rezende, né? E o pessoal aqui que frequenta o Trem das Lives, onde nós vamos dar algumas dicas para as pessoas e vamos conversar hoje. Teremos logo mais a presença da Flávia Oliveira falando sobre cinema, dando umas dicas. Boa noite, seu Fernando Brengel. Tudo bom? Oi, irmão, que saudade, cara. Que saudade de dar um abraço em você. Pois é, faz tempo, né? Vamos Tá esperar mais. foda. Já está chegando ali no final, né? A gente resolve isso logo. Fernando, vamos começar um pouquinho sério daqui a gente brinca? Ó, deixa eu só falar um boa noite para Valderez. Eu quero falar boa noite para Deia, para Vocenis. Tá, família tá toda aqui, velho. Família tá aqui, cara. Minha Família é família família. é a melhor que tem no planeta. Caio Vilares Não, está família é família. Eu já avisei, eu quero avisar ao vivo, que quando eu for para Uberaba, eu não vou embora. Eu vou, mas eu não volto. Se você quiser voltar, você volta. Caio Vilar está aqui com uma filhinha linda, 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 linda. Obrigado. Valdinho, você que manda, cara. Então, primeiro assunto nós vamos falar sobre alguns assuntos hoje aqui. Eu quero primeiro falar sobre o dia de hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, dia da abolição, em que lembramos a abolição. Que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe. E hoje eu tenho um texto muito legal de uma professora chamada Vlamira Albuquerque. O texto está no UOL e depois eu vou colocar aqui no link, nos stories, na hora que a gente publicar o vídeo, eu vou colocar o link da reportagem. Nós estamos habituados a entender, né, a história pregou na cabeça da gente que a abolição veio por mãos da princesa Isabel ou de alguns abolicionistas famosos, né, tipo José do Patrocínio, né, entre outros, e alguns poetas como Castro Alves e por aí vai. E a professora coloca, né, a necessidade da gente se aprofundar na história e verificar e perceber que a abolição, né, é uma luta que continua ainda hoje. Aliás, eu falei hoje de manhã com a minha amiga Maria Cecília Calaça, e ela foi assim enfática: estou esperando a abolição até agora. Eu também. Tem toda a razão que nós temos problemas sérios por aí. E a abolição, na verdade, ela acontece, então, com uma luta de um povo. Né? Nós vamos ver inúmeras pessoas que compraram suas cartas de alforria, inúmeras pessoas que fugiram e criaram e lutaram em quilombos, milhares de outras pessoas que ficaram ali no cotidiano, né? Na luta constante ali de resistência, né? Então é um plano muito maior, né? Assim, ao invés da gente pensar no povo tutelado por alguns grupos, a Flávia já chegou aí, boa noite, Flávia, né? A gente vai pensar na luta de um povo que continua, né? Continua, infelizmente, passando, né, por constantes problemas sociais, e a gente viu agora na favela do Jacarezinho, né? Não vamos esquecer das dezenas de mortos da maior favela com o maior número de pretos, de pessoas, né, afrodescendentes do Rio de Janeiro.
Então eu queria começar essa live homenageando essa gente, lembrando que nós temos um problema seríssimo para resolver em relação aos nossos irmãos, ao nosso povo, né? E lembrando uma coisa como é que chama? A Joyce Prado nos disse aqui na nossa live, que eu achei interessantíssimo. A África é aqui, né? Nós temos uma África dentro do Brasil e precisamos olhar para ela com muita, muita, muita atenção. Breno, diz alguma coisa. Eu ia postar hoje Nossa Senhora de Fátima, ia postar alguma coisa a respeito do 3 de maio, e aí eu resolvi não postar nada. Porque uma coisa é ter alforreado os negros, enfim, e que naquele momento foi importante. Tá? 1878, 3 de maio de 1878, com uma questão familiar, inclusive. Né? Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ter feito muita força em cima do pai, mas a gente não pode esquecer que foi uma questão econômica. Inglaterra, aí que está, né, Valdir? A Inglaterra via na questão dos escravos no mercado que não era consumidor. Desculpe aí os amigos, mas eu estou simplesmente reproduzindo um fato histórico. Isso não é postura nem do Valdo, nem minha. Tá? Então, não via... nós estávamos no começo de uma coisa chamada capitalismo. Né? Então, não via nos escravos o mercado consumidor. E não podemos esquecer que havia tido uma guerra de secessão nos Estados Unidos, que foi uma guerra fratricida fortíssima, mas que foi importante para esclarecer os pontos da Constituição norte-americana, que, baseada na Constituição, em 1789, na França, tudo começa na França, gente. Né? Tudo começa na França, com a questão do contrato social do Rousseau, blá, 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 blá. E aí pega a Inglaterra e pega os Estados Unidos e pega o mundo ocidental até 1917, quando você tem a Revolução Bolchevique. Né, que aí você começa a ter uma outra visão da questão humana e assim por diante. Tudo tem o seu porquê. E hoje eu fiquei pensando, eu falei, mas espera aí, a abolição da escravatura é uma coisa, mas o que eu faço com meus irmãos, como você bem falou, negros? A falta de equilíbrio, isso é um absurdo. Nós estamos vivendo um absurdo. Nós já vivíamos. Mas acontece agora, Valdinho, que nós temos canais. Tem uma professora Djamila aí com um pequeno manual da antirracista. Nós temos que trazer isso à baila, gente. Não tem... Você falou da Joyce, a Joyce deu um baile aqui no treino das lives que foi importante. As pessoas falam de África como se fosse um país. São 50 e tantos. E muita gente que defende a África não sabe o nome dos países. Então, por favor, estou contente, é um dia de abolição. Tem uma rua de São Paulo fantástica que está aí perto, e só podia estar no Bexiga, chamada 13 de maio. Não é? Só podia estar no Bexiga, aqui em São Paulo. Podia estar em outro lugar. Não podia estar em outro lugar. Eu cresci ali do lado e você mora aí do lado. Então, desde pequeno, eu aprendi uma série de coisas lá na Vai-Vai, com meus amigos. Lá. Então, está na hora de a gente reaprender um pouco dessas coisas. A questão do Jacarezinho é um pouco complexa. Existe o crime e existe a questão que não é criminosa. Mas a partir do momento que o Estado, ele não pode ser violento. O Estado tem que ser justo.
Porque a partir do momento que o Estado é violento, ele implica em questões terríveis. Prendeu. Acabou. A Constituição é clara, as leis são claras. A partir do momento que uma pessoa é presa, ela está sob cuidados do Estado. Se você tem um Estado criminoso, o que você espera da população? É só isso que eu queria perguntar. Se você tem um Estado criminoso, o que você espera da população? Ah, mas tem muita gente lá procurada pela polícia. Eu entendo isso. Eles têm que ser presos. Se eles estão procurados pela polícia, tem que ser presos. Agora, há indícios claros de execução. São coisas diferentes. Se a pessoa reage e tal, aí desculpe. É uma questão que a gente tem que evitar. É por isso que eu digo, a polícia tem que ser preventiva. Se ela é preventiva, a gente não sai para a morte. A gente vai prender o cara. E se o cara tiver que cumprir 200 anos de cadeia, ele tem que cumprir, acabou. Não temos que discutir isso. Eu vi um julgamento nos Estados Unidos, Valdinho, a pena do cara foi o seguinte, o senhor tem 3 penas perpétuas para cumprir. Você vai falar o seguinte, Fernando, isso é uma bobagem. Não é uma bobagem. Ele não foi para a cadeira elétrica, porque eu sou contra a pena de morte. Sempre fui. Até por uma questão, aí desculpe, religiosa. Se Deus colocou, Deus tira. Tchau. Segunda coisa, só tem 3 penas de morte, só tem 3 penas perpétuas para cumprir. Então, esse cara está fudido, porque quando ele voltar para cá, como eu acho que volta, ele cumpre a outra. Depois ele volta de novo, ele cumpre a outra. Aí ele está vivo para fazer o que ele quiser. Se ele não aprendeu depois de 3 penas perpétuas, o que eu vou fazer? Aí não é a sociedade que é culpada, não é o Estado que é culpado, o cara também não está ajudando, né? Mas veja, é a lei, meu filho. Você tem que cumprir a lei, eu tenho que cumprir a lei. Tá. Ah, mas eu não gosto da lei. Meu filho. O sinal, Valdinho, verde, vermelho e amarelo. Se você não parar no vermelho, você vai bater o carro. Se não parar no amarelo, vai dar problema. E no verde você tem que andar, senão você vai atrapalhar o trânsito. Eu não posso fazer nada. É um conjunto legal. A gente pode reivindicar melhora, mas, pô, mas não pode matar. Né, de que as leis precisam ser revistas constantemente, né? Eu estava lendo aqui agora há pouco, né, da questão estava vendo, aliás, outro dia uma matéria super interessante, em que o plebeu não podia, né, por lei, dirigir a palavra ao nobre. Ele poderia ser preso só por falar com. Aí as leis precisam ser constantemente revistas para a gente seguir em frente nessa história. Brengel, vamos em frente porque né, estamos aguardando dicas. O senhor falou que tinha dicas. Vamos lá, quais são suas dicas? Quero cumprimentar Vitor Graça, que está aqui, que trabalha na Brinq há 2, 3 décadas, pessoa maravilhosa. A Mônica, que entrou agora, muito obrigado, querida. Estamos aqui com a Robertinha, com a Rosa, com a Fabrícia, com o Igor, com a Tatiana. Obrigado por vocês estarem aqui, queridos. Hoje é um papo... Você lembra da Mônica, que foi nossa aluna? Maravilhosa, como é que eu vou esquecer? Ela está como enfermeira, né, de frente aí nessa história do Covid. Uma história boa. Tá bom? Vamos em frente, então. Eu queria conversar com os amigos aqui sobre uma questão. Eu sou um fã do Spike Lee. Se vocês não são, me desculpem. Eu acho esse homem tudo de bom. O Spike fez Faça a Coisa Certa,
fez um dos filmes mais bonitos que eu vi, que foi Malcolm X, com Denzel Washington, que eu acho uma obra-prima. Mas o Spike roteirizou, junto com mais duas pessoas, e dirigiu O Verão de Sam. O Verão de Sam foi em 77, uma coisa assim. Tá? Começou um doido, pegou uma arma 44 e começou a matar gente. Só que acontece o seguinte, é um dos filmes que O Verão de Sam, Spike Lee, se você não viu esse filme, por favor, só assistir, está na internet, está de graça. Acho que está no YouTube. Só que acontece o seguinte, o Netflix, dando mais um olé, né? Ele faz uma minissérie de 4 capítulos imperdível chamada Os Filhos de Sam. Ele vai além do que o Spike registrou em filme, porque, evidentemente, o Spike fez um filme, fez um romance. Só agora você tem um documentário. Na verdade, não era um assassino só. E eu não vou falar mais, porque eu acho que você tem que assistir, dá para assistir numa tarde. É formidável, Os Filhos de Sam. E ontem, para quem não assiste cinema alemão, desculpa, não é porque eu sou neto, não. Cinema alemão é uma das coisas mais fantásticas que existe na face da Terra. Não percam. Eu assisti... Puta que pariu, como é que eu vou traduzir agora? E amanhã, o mundo inteiro. E amanhã, o mundo inteiro. É um filme falando justamente desse momento que nós estamos vivendo, Valdinho, na Alemanha existe um movimento neonazista muito forte. Tá? Eles, às vezes, atrapalham lá alguma coisa, blá, 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 mas eles têm uma estrutura, infelizmente, muito forte. Esse filme vai falar justamente de pessoas progressistas versus neonazistas. E é um filme de jovens, dirigido por um jovem, com atores jovens, que é um banho, é um filme fantástico. Und morgen die ganze Welt. E amanhã o mundo todo. Por favor, gente, é um filme de 1h30, formidável, extremamente bem produzido, bem roteirizado. Netflix, Gustavo Lopes aqui, Adriana Schirtz aqui. A Adriana, ela tem um método de exercício que é maravilhoso. Estamos fazendo aqui em casa, estamos encantando. Obrigado. Essas são as minhas 2 dicas de filme. Então, antes de chamar a Flávia, vou convidar a Flávia para entrar aqui para falar sobre das dicas de cinema para a gente. Enquanto a convida por último que ela deixa a gente no chinelo. Você sabe como é que é. Então vamos falar um pouquinho. Já chamo a Flávia. Flávia, aguenta aí. Eu queria comentar, então, eu queria dar uma dica. Uma delas é sobre a arte, sobre a Semana de Arte Moderna. A Secretaria de Cultura de São Paulo deu o start assim, para uma grande comemoração que vai de junho agora, de 2020. Já? Em julho e vai até o ano que vem todinho, com inúmeras exposições. A gente deve ficar atento, que nós vamos ter todos os 60 aparelhos culturais de São Paulo estarão com exposições, eventos, seminários e enfim, com todos esses locais promovendo ações da Semana de 22. A gente vai ter exposições no MASP, no MIS, no Museu da Língua Portuguesa. Nós vamos ter seminários aqui no Teatro Sérgio Cardoso, e vai surgir agora os tais PROACs, né, os projetos bancados, então que as pessoas devem se inscrever, ficarem atentas nesses editais e se inscreverem aí para
as possibilidades de apresentações de peças de teatro, oficinas, etc. Eu tenho eu fiquei um pouco irritado com essa programação, uma programação extensa, mas que contempla pouco a periferia, né? E aí eu entro nesse aspecto, quer dizer, eu não vi, eu li detalhadamente toda a programação, não existe nenhum céu contemplado. Então, aquela velha história de repetição, de ficar para um determinado grupo, de uma determinada classe social beneficiada, né, em detrimento de toda uma cidade, uma metrópole, que poderia ter aí inúmeras circunstâncias, né? Ver suas peças de teatro, filmes, exposições, etc. E eu gostaria, a partir disso, Fernando, fazer uma reflexão um pouquinho mais, né? E aí a gente vai conversando para a coisa não ficar... Romácio que está aí, Vânia Alves Lima, boa noite para todos, né? Qual que é o lugar da arte e para quem se faz arte, né? Essa é uma discussão que vem tomando vultos diferentes, né? Há uma classificação horrorosa que começou há muito tempo aí sobre belas artes. Quem teve aula de cultura comigo, a Flávia foi minha aluna, né? Eu aboli a questão da distinção de cultura erudita, cultura popular. Eu acho isso um tanto ou quanto delicado hoje em dia, né? Porque eu vejo o seguinte, né? Nós teremos uma convidada no próximo Trem das Lives extraordinária, uma moça que eu não conheço, é amiga do Brengel, né? Maia Faria. A moça faz teatro, né, lá do Mato Grosso do Sul. Coitada dela. Deve, né, sofrer pra caramba. Porque, para começar, nós não conhecemos. Ora, para quem que a Maia faz teatro? Para quem que a Maia faz arte? Ela faz arte para o povo. Se ela fizesse arte para o sistema, seja o sistema capitalista, aí nós temos, né, todos um bando de gente fazendo arte aí para ganhar dinheiro, né? Nós poderíamos ter pessoas que fazem arte para um grupo específico, né? Eu vou lembrar, por exemplo, com todo respeito, a dona Bibi Ferreira, que só fez teatro, né? E esqueceu que o grande público brasileiro não podia estar no teatro e não conhece Bibi Ferreira. Mas, por um sistema, né, doido, nós sabemos quem é Bibi Ferreira, quem é Fernanda Montenegro, quem é Paulo Otran, Sandy e Júnior, quem é Anitta, e não sabemos quem é Maia Faria. Né? Então, assim, de uma coisa que a gente precisa pensar muito, né? Para quem se faz arte? Né? Que história é essa de fazer um bando de programas exclusivamente para o centro, para os principais centros culturais de São Paulo e deixando de fora os bairros, né? Os céus, os centros culturais distantes? Então, nós temos aí um problema sério. Aí, de um lado, assim, aí eu vou voltar, temos uma outra, né? Na distinção das tais 7 artes, o teatro ficou de fora, né? Na primeira, né, lá de 1920, por aí. E o teatro e aí eu vou falar em causa própria, o teatro é uma arte cruel, porque eu faço e daqui a pouco, 2 anos, 3 anos, ninguém se lembra mais. Tem mais nada. Né? Ora, eu, pessoalmente, considero muito mais importante o teatro que eu fiz lá no Pará, numa cidadezinha, a Sailândia, Santa Maria, né, e várias outras cidades desse tamanhozinho, do que quando eu tive a oportunidade de fazer um teatro oficial aqui de São Paulo. Eu também tive a oportunidade de fazer uma peça de teatro, apresentar uma peça de teatro para um grupo muito específico. Eu vou contar essa historinha rapidinha, Fernando.
Nós fomos convidados, eu atuava com um grupo, nós fomos convidados a fazer uma apresentação no Sindicato dos Metroviários de São Paulo, e essa apresentaram, eles falaram assim, olha, mas é um grupo específico, nós não gostaríamos de dizer para vocês quem eram para, né, para que o encontro acontecesse, quem seria esse grupo. Tá bom, a gente vai. Nós fomos lá pro sindicato. Eu estou lá finalizando, né, como é que chama? A montagem, minutos antes da peça começar, eu olho para a plateia e vejo um morador de rua. Aí eu olhei aqui assim, o cara visivelmente bêbado, o cara visivelmente sujo, aquela coisa toda. Eu virei para um dos atores do lado, para alguém que estava do meu lado, e disse, olha, chama alguém aí, porque está entrando um sujeito, né? Aí. Daí a pouco eu olho para trás, não era um sujeito, era um grupo. E nós nos apresentamos para... Eu tenho orgulho enorme na minha carreira, né, de ter apresentado um dos meus trabalhos para um grupo de moradores de rua de São Paulo. É uma experiência única que eu poderia falar horas sobre isso, poderia falar horas sobre ter feito uma apresentação da minha peça para crianças surdo-mudas, que subiram ao palco depois para palpar os atores, para saber quem era quem. Puta do caralho. Como é que chama? O cenário, o vestuário, etc. Obviamente que eu faço isso. Fernando, eu posso colocar um filtro agora, porque hoje a gente vai brincar de filtro, né? Posso colocar um filtro? Então vamos começar a brincar de filtro. Vamos lá. Esse tá bom? Vamos ver se esse... Esse daqui é legal, porque eu não faço, né? Então vocês não vão me conhecer, vocês não sabem quem eu sou, né? Com todo o meu teatro, porque eu não faço tatuagem no fiofó. Eu me surpreendo a cada instante com o planeta, né? E aí eu fico imaginando, né? Porque nós temos uma grande artista brasileira que criou a tatuagem com perfume e ventilação. Né? Aí eu fico sabendo depois, esse negócio parece que já está velho para caramba. O Brengel me avisa, escuta, já tem vídeo. E eu lá vou ver o vídeo. A nossa grande estrela me permita, com licença, com o cu para a lua e um tatuador lá, né, fazendo um desenho que posteriormente, né, com certeza foi, né, ventilado pelas flatulências da grande estrela e perfumado pelas fezes da nossa querida Anitta. Eu conheço que vocês conheçam a Anitta e não conheçam, né, a nossa grande Maia Faria. Era esse o meu coisa. Agora eu estou com estrelinha, tá chique. Vamos lá, Fernando. É você. Ô Valdinho e amigo, me permita aí voltar um pouco aí a história. Hoje eu vou brincar de filtro agora, hein? Não, vamos brincar de filtro. O que está acontecendo? Eu li um artigo da Semana de Arte de 22, que é uma das maiores viradas culturais que esse país já teve, só que a pessoa analisou com a cabeça de hoje, ela analisou com a cabeça de 100 anos atrás, por isso ela está errada. Ela está errada, e se ela vier aqui, eu vou contrapô-la. Ela diz o seguinte, foi um movimento elitista e racista. Racista porque só tinha branco, elitista porque todo mundo era rico. Minha filha, acorda. Você tem que analisar essa situação de 22 no contexto que ela aconteceu. Anitta Malfatti era filha de imigrantes. O Oswald era um bom vivant
que passou até pelo Partido Comunista, não porque ele fosse comunista, é porque ele queria comer a Pagu. O Oswald só entrou no Partido Comunista porque ele ia comer Patrícia Galvão. E eu teria entrado também, porque ela era fantástica, entendeu? Esses caras estavam querendo o bem do mundo. Então não faça isso. Era elite. O Mário de Andrade, meu amor, você que escreveu essa idiotice, ele foi um professor de piano. Ele foi um dos maiores intelectuais. Ele revelou para o Brasil, entendeu? As sociedades indígenas. Está aqui, ó, no livro do Dema. Inesita Barroso fala isso, porque ela foi vizinha de Mário de Andrade. Ele dava aula de piano para sobreviver, meu bem. Ele não morreu rico. E desculpe, ele não era branco. Você nunca olhou para a cara do Mário de Andrade, meu? Então pare de colocar coisas erradas. Eu esperava que a Semana de Arte Moderna de 1922, porque desde que eu era moleque, e acho que você também, Valdir, eu esperava o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 como uma festa. E talvez a gente ainda tenha pandemia nessa festa. Mas eu não posso esquecer de Anita Malfatti, eu não posso esquecer de Tarsila de Amaral, não posso esquecer, inclusive, de um integralista de direita chamado Raul Bopp. Entendeu? Todo mundo aplaude Ezra Pound, que é um dos maiores poetas norte-americanos, mas ele era um cara extremamente de direita. Entendeu? Só que ele produziu versos maravilhosos. Se eu não for ler o Ezra Pound, eu não leio poesia. E como Brecht bem falou a respeito de Ezra Pound, ele falou, cuidado, porque até os mais conservadores fazem versos maravilhosos. O Brecht o que fez? Ele separou a questão ideológica da questão artística e fez a ode a Ezra Pound, que era o mínimo que o Brecht podia fazer, porque realmente ele é um dos maiores poetas ocidentais do século XX, 19 para 20. Então a gente não pode tomar a Semana de 22 como... Veja bem, o Oswald escreveu 3 peças de teatro, A Morta, O Homem e o Cavalo e o Rei da Vela. O Rei da Vela é uma das maiores críticas ao capitalismo, quando ele pega Abelardo I, Abelardo II e tal. A Morta, eu não entendi até hoje. Eu já li 200 vezes, acho aquilo uma coisa... E O Homem e o Cavalo, quando eu tomo umas biritas, eu também acho que eu estou vendo alguma coisa ali. Foda-se. Memórias Sentimentais de João Miramar, o único cara que entendeu o livro foi você. Então, escuta, são intelectuais formidáveis. Eu disse isso no programa da Kátia Cantor, você vai se lembrar disso, amigos também. Eu tive que ir para a Argentina ver o Abapuru, porque ele está no Brasil. A pintura que é o símbolo do modernismo não está no Brasil. Foi comprada por um marchand argentino. Eu lamento que nós não tenhamos nos bairros periféricos de São Paulo, mas está em tempo da gente pedir para a Secretaria de Cultura mudar este negócio. Entendeu? Nós temos que levar a arte para as pessoas, nós temos que levar a inteligência para as pessoas, nós temos que levar a sensibilidade para as pessoas. A grande crítica... mas a Semana de Moderna
o de arte moderna foi feito no Teatro Municipal, mas é porque só havia o Teatro Municipal naquele momento. Agora não há mais. Desculpa. Posso entrar nessa briga? Nossa, deixa eu mudar minha cara aqui. Olha, a gente precisa também considerar outras questões. Já na arte moderna, eu tenho críticas sérias à Semana de Arte Moderna, que esquecem de colocar, por exemplo, a arte popular brasileira sobre o palco, seja do Teatro Municipal, seja de onde for. Né? A gente, ela é um contrassenso, né? Porque busca-se uma arte brasileira fundamentando-se nos ismos europeus, no cubismo, aquelas bugigangas todas que estavam acontecendo. Eu não tenho nada contra a arte europeia, aliás, acho que a arte não tem passaporte. Né? Agora, o que a gente não pode, e aí a gente, né, no exato momento em que os artistas, filhos dos fazendeiros de café, estavam estudando na Europa, tipo Tarsila e a própria Anitta, né? Aqui no Brasil a gente já tinha o grupo Santa Helena, capitaneado pelo Volpi, que eram os pedreiros das casas dos ricos e que foram esquecidos. Né? Estavam ali na Praça da Sé. Então a gente tem assim, se a gente não tomar cuidado, as coisas continuam se repetindo. Né? Porque nada contra quem faz arte, eu acho que as formas de manifestações, né, são livres. Agora, nós não podemos dizer, né, primeiro, não podemos classificar. Eu acho que, sei lá, Catulo da Paixão Cearense tão importante quanto qualquer outro artista. Né? Acho que a Inusita é tão importante quanto qualquer outra modernista, né? Porque as atitudes dela são incríveis enquanto artista, etc, etc. Mas isso foi colocado à parte. E aí a gente tem que dizer, quando você fala, Fernando, olha, a obra da Tarsila está lá em Buenos Aires. Eu tive lá a oportunidade de ver. Tem um detalhe que eu gostaria muito de comentar, e eu, né, não posso me alongar aqui, mas, né, eu só fui conhecer a arte sul-americana na Argentina. Porque me procura um museu aqui brasileiro que dê destaque para a arte do Peru, para a arte do Chile, para a arte do Uruguai, do Paraguai. Dá licença, a obra da Tarsila merece estar na Argentina, porque lá no MADA, ela está no centro. Você vai entrando na principal sala do Museu Argentino, tem a arte de toda a América do Sul e, em destaque, uma brasileira, coisa que a gente não tem. E é por isso que a gente tem problema com os argentinos, eles são melhores. Né? Eles são melhores, eles têm uma visão de cultura que nós... Né? Quem aqui do Brasil consegue falar 2, 3, 4 nomes de artistas, escultores, pintores da América do Sul? São raros. Né? Porque nós temos a gente se volta para a Europa como se a América não existisse, como a América do Sul. A gente abre as pernas para os Estados Unidos como se a América do Sul não existisse. Né? E aí, se a gente só olha para a América do Norte e a América do Sul, imagina o pessoal que se manifesta aí lá. Eu queria voltar, Fernando, você fugiu do assunto, porque eu estou falando da nossa querida Maia Faria, lá no Mato Grosso do Sul. O que ela faz lá mesmo? Você chamar o povo para vir ver domingo essa moça, por gentileza? Não foge do assunto. Olha, eu só quero fazer complementar. A Romásquio está aqui, a Rosângela, a Vânia. Eu tive a sorte de ter, na ECA, onde eu estudei, o Zanini, que era do Grupo Santa Helena. Ainda era, na época, professor de artes plásticas, depois ele foi diretor da ECA. E uma coisa eu vou dizer, Valdinho, de coração e de verdade. Na verdade, nunca fui um cara elitista. É que as coisas aconteceram. E aí... Entendeu? Eu estou falando isso, é a minha voz dizendo. Ele era um homem extremamente simples.
e buscava na cultura... A questão da simplicidade do artista... Não, mas o artista brasileiro é um cara que luta contra um sistema, é o que foi... Porque eu vejo a Semana de 22 como uma oportunidade para uma Demosene de São Paulo e com seus casacos de pele chacoalhar suas joias do Teatro Municipal. E vão vaiar o maestro Villa-Lobos, porque assim, né, elas estavam pensando que elas iam ver qualquer coisa europeia. Né? E aí, a hora que isso tem uma arte diferenciada com... Muito legal esses beijinhos aqui, né? Porque eu sou, apesar de toda essa ênfase, eu sou Vavá, paz e amor. Cada vez que pisca, ele faz coração, ó. Vamos em frente. Fernando, fala da Maia. Eu já estou começando... Vai acabar o tempo se você não fala da Maia. Eu não vou falar da Maia, porque eu acho que as pessoas têm que vir no domingo, no Trem das Lives, conhecer uma pessoa maravilhosa que saiu... que em São Paulo já fazia um trabalho de teatro, a gente atuou junto, foi para Paraty, daí voltou para cá, sempre ligado à arte, foi para São Lourenço, Mato Grosso, eu tive com ela lá, a gente foi para... Puta, foi uma trip do caralho. E aí ela foi para Mato Grosso. Né? Depois de São Lourenço, ela voltou um pouquinho e foi para Mato Grosso. E ela é dançarina, né? De balé clássico. E aí ela chega na primeira cidade, lá em Mato Grosso, Piraputanga, que você perguntou. Piraputanga, inclusive, é o nome de um peixe maravilhoso. Não confundam com putas, é Piraputanga. E um dia me liga e fala, Fê, eu estou em Piraputanga. Eu falei, what? Ela falou, cara, é uma cidade aqui em Mato Grosso do Sul, faz um calor do cacete. E as pessoas aqui nunca viram teatro, tá? São extremamente talentosas. Ela criou um centro cultural com o dinheiro do bolso. Não teve dinheiro público. Eu dava aula de teatro, música e dança, que é a especialidade dela, né? E dali, meu velho, entre outros, surgiram 3 bailarinos. Um deles, até então, morava na rua. A Maia levou para dentro de casa, e não foi a única vez que ela fez isso. Não foi a única vez que ela pegou uma pessoa na rua e levou para dentro de casa. Esses 3 bailarinos hoje têm as suas escolas de dança no estado de Mato Grosso. Por isso que eu falo, dá oportunidade, a pessoa responde. Não dá oportunidade, ela não tem por onde ir. É muito simples. Aí de lá ela foi para Dourado, e de Dourado ela foi para Ponta Porã, que está, sei lá, 200 metros do Paraguai, entre Ponta Porã, no Mato Grosso. E o Paraguai é uma avenida, né? E ela chegou a ter 3 projetos de escola de dança e artes no Mato Grosso, mas ficou um negócio pesado, né, para administrar e tal. Agora, com a pandemia, ficou complicado, as escolas estão fechadas, tem poucos alunos fazendo dança, alguns são particulares, pagam, outros a prefeitura ajuda e outros eles bancam. O que é ensinar dança e arte fora de grandes centros? Tem a parte complicada, mas, querido, tem um negócio formidável nessa história que a gente tem que falar. O que as pessoas devolvem de carinho... Agora, assim, o que eu gostaria de chamar a atenção, desculpa te interromper, né? Nós precisamos conhecer essas pessoas, entender o trabalho que elas fazem. Aí a vinda da Maia é interessantíssima para o Trem das Lives, porque quando eu vejo gente imbecil criticando leis de incentivo, que não sabem sequer como elas funcionam,
né? Quando eu vejo artistas tentando sobreviver, eu imagino o que é, o que foi, né? O que tem sido sobreviver nesta situação no Mato Grosso do Sul, lá longe. Eu sei o que vivem alguns amigos meus no Pará, em Minas Gerais, aqui na Baixada Santista, não precisa nem ir muito para longe, é aqui dentro de São Paulo. Agora, né, essa pessoa precisa de ter, né, um olhar, no mínimo, delicado sobre ela. Fernando, eu vou falando aqui, já vou chamar a dona Flávia, tá bom? E por favor. Precisa, então, por gentileza, entender que nós temos que olhar para esse pessoal. Ela não vai fazer Desculpa. tanto bem. Pode falar, A Maia não é só uma grande professora, é um grande ser humano. Ô, Flavinho. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo Você bem? está com frio? Morrendo de frio. Aqui tá muito frio. Você percebeu que a Flavinha, além de deixar o cabelo mais bonito, ela ainda descoloriu um pouco? Ah, foi. Estou tentando deixar um tom assim mais platinado. Ô, Flávio, eu estou buscando aqui Olha que legal, cara! Eu estou descobrindo as coisas aqui, ótimo. Olha aqui, gente, eu já sou bom, dois, então eu sou... Vou beijar minha boca. Ah, que ótimo esse negócio! Eu adorei esse filme. Deu certo? Boa noite, Flávio. Boa noite. Nós estamos brincando aqui com filtros. Se você não souber brincar com filtros, está na hora de aprender, porque a vida é bem... Deixa eu ver. Né? Tem uns filtrinhos maravilhosos. Agora estou com beijinhos para você, coraçõezinhos para você. A gente está falando muita coisa aqui. Olha que legal. Né? Nós estamos aqui conversando, nada assim muito ordenado, não estamos aqui interessados em palestra, a gente vai jogando ideias, discutindo ideias, e no meio disso estamos dando algumas dicas, né? Nós falamos, o Bruno falou sobre filmes, falou sobre seriado de Netflix, eu falei sobre a programação da semana de 22. Você, para o pessoal que está aqui no é a nossa parceira para cinema. O que o Fernando está aqui, Fernando? A Flavinha já entrou na vibe, velho. Aí, ó. Já entrei na vibe. Hoje, por incrível que pareça, eu tive uma ideia muito legal que combinou com o que vocês estavam falando sobre a democratização da arte. Fiquei até surpresa. Falei, olha só que sintonia. Uma sintonia. Eu tenho uma página, vocês sabem, quem não me conhece, eu tenho uma página chamada Máquina de Cinemação. E ao longo do tempo eu fui acumulando novos seguidores, novos amigos. E um desses novos amigos que eu encontrei tem um blog chamado Cine Antiqua. É um dos que chama Casa de Cinema Clássico no Brasil. E a proposta dele é muito interessante, o nome dele é Edgar, eu pedi para ele para divulgar o blog. E ele quer democratizar a cultura, filmes clássicos, desenhos, eles têm um acervo muito grande, tem um acervo no YouTube, você acha os filmes dentro do próprio YouTube, eles separam por cores, Grey, Black, Gold, Purple, Red, e recentemente eles criaram um canal Cartoon, que são desenhos antigos, mudos, tipo do Mickey, dos Looney Tunes, e é um acervo muito grande, eles têm um acervo de clássicos gigante. E eles também estão tentando trazer alguns filmes mais recentes, que é do canal Red. O site existe desde 2017. E é um site muito fácil de mexer, combina bem com a proposta de democratização da arte. Eles têm os canais no YouTube, um blog, o Blogspot, e eles também têm um canal no Telegram, onde eles colocam filmes. Flavinha, Oi. Por favor, meu amor, repete o nome desses canais, por gentileza.
O canal principal é o Cine Antiqua, que são separados em cores. Cada um tem o Cine Antiqua Gold, Cine Antiqua Black, Cine Antiqua Grey, Purple, Red e o Cartoon. E tem o blog, do Blogspot, e o canal do Telegram. Depois, por gentileza, na hora que a gente subir a live, tanto no YouTube quanto no IGTV, você coloca, por favor, os links do grupo para a gente? Coloco. E eu falei, o Brengel falou de cinema alemão, eles têm vários filmes de cinema alemão. Mudos, principalmente. Eu amo filme mudo. É uma coisa que eu estou prestando mais atenção recentemente. E eu acho que é um canal maravilhoso e eu gosto muito da proposta deles. Da última vez que eu estive na live, eu falei que eu acho que o cinema tem que ser de acesso a todos. Não existe não devia ter uma separação. Você não devia ser considerado uma pessoa mais culta por conhecer isso. Devia ser acesso a todos. E eu acho que o Cine Antiqua faz bem o que se propõe nesse aspecto. E eles também são muito legais. Eles deram apoio para o marketing de cinemação desde o comecinho do site, quando eu criei no começo do ano passado. O canal sempre deu muito apoio para o meu trabalho e eu acho eles maravilhosos. Então eu achei que seria uma ótima ideia contar para Flavinha, vocês. 2 favores. Além do Cine Antiqua, eu gostaria que você marcasse nos comentários o Marketing Cinema e Ação, que nessa semana trouxe alguns posts de divas do cinema dos anos 40, 50, mulheres belíssimas, mas, acima de tudo, talentos formidáveis. Você pode falar um pouco delas, por favor? Vou citar 2, principalmente, das aniversariantes de ontem. A primeira foi a Ruth de Souza, brasileira. Primeira atriz brasileira a conseguir um prêmio internacional. 100 anos. Ela é uma mulher incrível, 100 anos. Eu acho que a carreira dela impressiona qualquer pessoa que gosta de arte. Ela era uma mulher formidável. E a segunda aniversariante de ontem foi a Katharine Hepburn. Também é uma das melhores atrizes da história do cinema. Ela é recordista de Oscars. Uma curiosidade, ela ganhou 4 de melhor atriz. E ela teve uma carreira tão longa que ela teve pelo menos uma indicação em cada década, de 1930 a 1980. Ela trabalhou muito, ela era uma atriz maravilhosa e foi considerada uma das melhores. Olha, 40 anos de profissão. Mas ela teve mais, né? Em 40 anos de profissão, 4 indicações, é um negócio fora do comum. O Diego Azevedo, que eu amo de paixão e estou com saudade, ele fez uma pergunta. Flávia, qual a sua opinião sobre o lançamento dos filmes nos streaming? Por favor, vamos responder ao Diego. Eu acho que é uma ótima lançamento dos filmes no streaming. Eu acho que facilita muito o acesso para quem não tem condições de ir ao cinema, tanto financeiramente, que a gente sabe, vocês sabem, meu TCC foi sobre cinema, a gente sabe quanto é caro esse tipo de diversão. É um absurdo, é uma coisa fora de realidade. Uma parte aqui é absurdo, porque aqui para você ir no cinema aqui em São Paulo, você tem que pensar, por exemplo, aqui em São Paulo você tem que pensar no preço do ingresso, no preço absurdo do estacionamento. É absurdo. Se você é uma coisa totalmente... você deixa metade do seu salário lá. Ou seja, você vai com 5... Olha, eu tenho uma moça que mora aqui em frente de casa, né, uma dentista, que eu já me tratei com ela. Quer dizer, cada vez que ela vai com os 2 filhos e o marido no cinema... Não tem como! Não tem como, é um absurdo. Então, nesse aspecto, o streaming é muito melhor. Com a mensalidade da Netflix, você pode assistir um monte de filmes, série, não só a Netflix, tem a Disney Plus, tem a Amazon Prime, tem um catálogo super diversificado para o que você quiser, em vez de você pagar uma fortuna para ver um filme, que sempre corre risco de você nem gostar. Flavinha, você veio aqui comentar o Oscar.
Sim. O Valdo lembra, eu lembro, os amigos lembram. Você viu quantos filmes de produção não é de Hollywood mais? Não. Netflix. Enfim. Olha, amigos, eu vou dizer um negócio para vocês. Quando você vê uma série como The Crown, quando você vê aquele dos reis lá, como é que é o... Game of Thrones. Game of Thrones. Pode não gostar da série, problema nenhum. Mas escuta, quanto foi de dinheiro naquilo? E não foi Hollywood. E agora tem a Disney, por exemplo. A Disney é responsável pelo lançamento dos filmes de heróis, que são as maiores bilheterias da última década. Então eles estão fazendo num formato agora em que eles lançam minisséries. A última foi o Falcão e o Soldado Invernal, que são acho 7 episódios de 1 hora, que são sequência do filme. Então, se você pretende assistir o próximo, você precisa assistir a série. Acabou. Eu sempre falei com o Valdinho, sempre falei para os amigos, como Gustavo Ítalo, Oswaldo, a minha querida Cristiane Sauer, que eu estou com muita saudade, fui deixar uns sucos na casa dela hoje, Monique, os nossos amigos todos que estão aqui, queridos, mudou. O mundo mudou. A força hollywoodiana de distribuição, ela continua, desculpa, formidável. Mas aí você tem um streaming que o Diego acaba de perguntar. Agora eu falo para vocês, com streaming, com dinheiro no bolso, os produtores que estão fora da investimento na indústria de Hollywood, porque vocês não podem entender Hollywood como cinema. Você tem que entender Hollywood como negócio. Depois... Estou errado, Flávia? Não, tá certíssimo. Você tem que entender como negócio. Você tem que entender como negócio. Depois vocês vão entender como cinema. É exatamente isso. Antes de qualquer coisa, é um negócio. Basta ver a Disney. Negócio. Bom, senhores. É um negócio que nos anos 30 chamou toda a contravenção, que depois chamou todo o dinheiro que ficou entesourado dos Estados Unidos no pós-guerra. Mas agora, Faldinho, nós estamos no fim. É isso aí que eu estou chamando a atenção para os senhores. Vou deixar aqui uma coisa assim. Eu lembro da Maria Bethânia cantando com essa lente aqui no Brincar de Viver, né? No Plux Zoom. Então, senhores, obrigado, Flávia, obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Essa live é muito... eu estou gostando muito dessa ideia de brincar, a gente vai voltar a brincar com filtros aqui. Eu vou deixar aqui, a gente tem aí um minutinho para vocês se despedirem. Obrigado a todos. Fernando, você, por favor. Flávia, vamos lá? Não. Ladies first. Flávia primeiro. Então, vamos lá. Eu queria agradecer de novo a oportunidade de participar aqui. Eu adoro falar, adoro contar minhas ideias, adoro falar sobre cinema. Amo vocês, sinto muita saudade das aulas. Eu estava conversando, inclusive, isso hoje com as minhas amigas. E para mim é um prazer. Eu espero que vocês gostem da dica, eu espero que vocês gostem do Cine Antiqua. Espero que quem não segue o meu site me siga. E eu adoro sugestões, eu falei isso. Fernando, desculpa, Flávia, mas é que a gente... Tudo bem. Flavinha, obrigado. Eu gostaria que você viesse mais. Valdinho, obrigado. Só vou dizer uma coisa para vocês. Por favor, domingo, às 18 horas, não é por nada. É pela Maia. É pela Maia. Um beijo. Bom. Então, por favor, obrigado a todos. Eu queria, enquanto a live aqui não cai, um último... sigam, por favor, as nossas redes sociais. Nós que produzimos conteúdo, Flávia, Fernando, eu, todas as pessoas que produzem conteúdo dependem desse apoio de todos vocês. Sigam-nos no YouTube, no Twitter, no Facebook, em todos os lugares.
Boa noite e obrigado. Beijos, Fernando. Beijos, Flávia. Beijos para Beijos. todos os que estão aí, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Até. Vou Tchau. salvar esta live agora.